Jeffrey Epstein e Donald Trump. O comitê da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos liberou mais de 20 mil páginas de documentos, trocas de e-mails, enfim, do Jeffrey Epstein, que ligam ele a Donald Trump e que colocam o Donald Trump numa situação mais complicada ainda com relação ao Epstein Files, considerando que aparentemente há muito mais ciência da parte de Trump sobre o que acontecia na ilha de Epstein do que ele mesmo fala ou noticiam na internet. Então vamos ler juntos aqui uma matéria do New York Times sobre o assunto. O que os e-mails recentemente divulgados nos dizem sobre Epstein e Trump? Na quarta-feira, o Comitê de Supervisão da Câmara dos Representantes divulgou mais de 20 mil páginas de documentos do episódio de Jeffrey Epstein. Repórteres do New York Times contextualizam e-mails importantes. Então é isso que nós vamos ler juntos agora e acompanhar aqui, sempre lembrando, deixa o seu like para ajudar a espalhar a transmissão. E é claro, se você está assistindo o corte, deixa o seu comentário com a sua opinião também. Por Steve Edery e Nicolau Confessor, 12 de novembro. Na quarta-feira, os democratas da Câmara dos Representantes divulgaram vários e-mails obtidos do espólio do criminoso sexual Jeffrey Epstein, afirmando que eles demonstram que o presidente Trump pode ter tido mais conhecimento da conduta de Epstein do que admitiu publicamente. Logo depois, os republicanos da Câmara divulgaram mais de 20 mil páginas de documentos do Sr. Epstein, incluindo um vasto acervo de seus e-mails e outras mensagens que abrangem um período de muitos anos. Em uma publicação nas redes sociais, o Sr. Trump afirmou que democratas estavam trazendo à tona a farsa de Epstein para desviar a atenção da paralisação do governo. Isso aqui é o Trump tentando culpar os democratas pelo shutdown do orçamento estadunidense. Todos nós sabemos, o shutdown já está ocorrendo aí há mais de 40 dias nos Estados Unidos, o que inviabiliza o uso do orçamento público para diversas situações, inclusive pagamento de salário de servidores públicos. Para vocês verem como funciona a terra dos sonhos, a terra da liberdade. Né? Em uma publicação nas redes sociais, Trump afirmou que os democratas traziam à tona a farsa para desviar a atenção da paralisação, como eu disse. Os republicanos da Câmara alegaram que os e-mails compartilhados pelos democratas da Câmara revelam pouca informação. Estão tentando tergiversar do assunto, né? Aqui estão alguns dos principais e-mails divulgados na quarta-feira e o que eles revelam sobre a relação entre o Sr. Epstein e o Sr. Trump. Democratas da Câmara apontaram para 3 e-mails nos quais Epstein afirmou que Trump tinha conhecimento de sua conduta. 2011, Epstein envia um e-mail para Ghislaine Maxwell sobre uma vítima que ele alega ter conhecido Trump em sua casa. A casa, no caso, é a ilha de Epstein, né? Aqui o e-mail para Jeffrey Epstein. Tenham pensado nisso, Jeffrey Epstein para ela, né? Para Ghislaine. Aqui, ó. Quero que você perceba que aquele cachorro que latiu e não latiu é o Trump. A vítima passou horas na minha casa com ele. E ele nunca foi mencionado. Chefe de polícia, etc. Estou 75% convencido. E Ghislaine responde com: tenho pensado nisso. Na primavera de 2011, o Sr. Epstein estava se recuperando de seus problemas legais e tentando evitar maiores consequências. Os tabloides haviam flagrado recentemente em público, tentando retomar seus antigos círculos sociais. O Sr. Epstein estava atento ao que se dizia sobre ele, trocando e-mails com seus funcionários sobre a cobertura negativa da imprensa. O Sr. Trump agora, estrela de seu reality show O Aprendiz, falava publicamente sobre sua candidatura à presidência. Isso aqui é um escárnio, né? Ele simplesmente aproveitou do reality show, aproveitou do programa que ele tinha para fazer a sua campanha eleitoral prévia, né? Campanha antecipada. Mas nós estamos falando do país da liberdade, né? Não estamos falando das regras brasileiras para eleições. Na quarta-feira, os republicanos do Comitê de Supervisão da Câmara disseram no canal X
que a vítima mencionada na troca de e-mails era Virginia Roberts Giuffre, que tinha 16 anos quando foi recrutada por Ghislaine Maxwell, associada de longa data de Epstein, enquanto trabalhava como atendente de spa em Mar-a-Lago em 2000. Quando Jeffrey Epstein enviou o e-mail em abril de 2011, a senhora Giuffre já havia se tornado pública pela primeira vez suas experiências com o Sr. Epstein. Giuffre havia recentemente tornado públicas as experiências com Epstein, relatando a um tabloide britânico que ele havia abusado e traficado para outros homens, e fornecendo ao veículo uma foto agora famosa dela mesma, do príncipe Andrew e da senhora Maxwell. Em 2016, durante um processo civil, a senhora Giuffre foi questionada se o Sr. Trump havia testemunhado o abuso sexual de menores na casa de Epstein, e ela respondeu: "Não acredito que Donald Trump tenha participado de nada." Um representante da família, a senhora Giuffre, se recusou a comentar. Epstein, 2015. Epstein e Michael Wolff discutem como Trump poderia responder a uma pergunta da mídia sobre o relacionamento deles. Então vejam, está documentado. Está documentado, os indícios são muito fortes e o Trump realmente está na lista do Epstein, que o próprio Elon Musk falou, né, em uma oportunidade enquanto eles tretavam por poder nos Estados Unidos. Eu vou descer a mensagem porque aqui começa com a resposta. Eu quero a mensagem inicial. Tá aqui, ó. Michael Wolff para Jeffrey Epstein. Ouvi dizer que a CNN planeja perguntar a Trump hoje sobre o relacionamento dele com você, seja ao vivo ou em uma coletiva de imprensa posterior. Se pudéssemos elaborar uma resposta para ele, qual você acha que deveria ser? Pergunta Epstein para Michael Wolff. Wolff para Jeffrey Epstein. Acho que você deveria deixá-lo se enforcar sozinho. Se ele disser que não esteve no avião nem foi à casa, isso lhe dará uma valiosa imagem pública e moeda política. Você pode enforcá-lo de uma forma que potencialmente lhe traga um benefício. Ou, se realmente parecer que ele pode vencer, você pode salvá-lo gerando uma dívida. Vencer as eleições, no caso, né? Claro, é possível que, quando questionado, ele diga que Jeffrey é um cara ótimo que foi injustiçado e que é vítima do politicamente correto, algo que deve ser banido em um governo Trump. Olha as comunicações, tá? Estamos falando de 2015. Em 2015, eles já falavam dos planos de Trump para a ascensão à presidência da República e que a luta dele seria contra a agenda woke, né? E que, claramente, Jeffrey Epstein seria vítima da agenda woke. Isso aqui, um interlocutor falando para o Epstein, né? Que seria um provável discurso do Trump. Durante a campanha presidencial de 2016, Jeffrey Epstein manteve-se praticamente em segundo plano, apesar da curiosidade sobre seus laços não só com Trump, mas também com o ex-presidente Bill Clinton. Sr. Epstein estava lidando com as consequências de sua conduta, mas estava longe de ser a figura infame que é hoje. Ainda assim, Epstein continuou a socializar com pessoas notáveis. Entre elas estava o jornalista Michael Wolff, que encorajou Epstein a se manifestar sobre Trump e chegou a escrever uma biografia do presidente no início do seu primeiro mandato. Durante o debate presidencial em 15 de dezembro de 2015, Donald Trump não respondeu a nenhuma pergunta sobre Epstein, de acordo com a transcrição, apesar de Wolff ter afirmado anteriormente que participaria de um evento na mídia naquele dia. Não ficou claro se Trump foi questionado sobre o assunto separadamente. 2019. Epstein diz ao Wolff que é claro que Trump sabia sobre as meninas. Aí a coisa vai se complicando. Jeffrey Epstein falou para o jornalista Michael Wolff que é claro que Trump sabia sobre os abusos. Vamos ver esse trecho então. E é documentado, tem e-mails, tá? É isso que a gente precisa aqui. Comunicação de Michael Wolff
Não, de Jeffrey Epstein para Michael Wolff. Vítima, fulana Mar-a-Lago. Aqui está coberto, possivelmente para preservar um nome também. Trump disse que me pediu para renunciar. Nunca fui membro. É claro que ele sabia sobre as meninas, já que pediu para Ghislaine parar. O Trump falou com a recrutadora do Jeffrey Epstein para ela parar. Parar com o quê? Possivelmente parar de recrutar. Em janeiro de 2019, Donald Trump já estava na Casa Branca e Jeffrey Epstein voltou às manchetes. Uma série de artigos do Miami Herald mostrou que ele havia recebido tratamento leniente de promotores anos antes, inclusive de Alexandra Acosta, que era a secretária do trabalho de Trump na época. A agenda de Epstein mostrou que ele continuou se encontrando com Wolff e afirmou ter participado de algumas entrevistas gravadas e não divulgadas que Steve Bannon, ex-conselheiro de Trump, conduziu com Epstein. Veja, tudo absolutamente conectado. Extrema-direita, benefícios a poderosos, criminalidade do tipo mais vil e cruel possível, violência contra menores, abuso contra menores. E claro, Trump e Steve Bannon, guru do Trump, envolvidos. Logo após essa troca de e-mails, o Departamento de Justiça afirmou que estava investigando como o acordo judicial de Epstein havia sido conduzido. Outros e-mails indicam que Epstein acompanhava de perto notícias sobre Trump. 2016. Wolff encoraja Epstein a falar sobre Trump. Agora pode ser a hora, de acordo com isso aqui. Então eu vou pegar, é esse e-mail mesmo. Michael Wolff para Jeffrey Epstein, 29 de outubro de 2016. Esta semana você tem a oportunidade de se manifestar e falar sobre Trump de uma forma que lhe renda muita simpatia e ajude a derrubá-lo. Interessado? Isso aqui é um jornalista, aparentemente, né, supostamente, vendendo informações pro ricaço Jeffrey Epstein, né? Para tentar ter alavancas, vantagens contra o Donald Trump, que, de acordo com o que eles estão conversando nesses e-mails, sabia de tudo sobre a ira de Epstein. Ainda não apareceu nada que aqui diga o seguinte: não só sabia como participou, né? Mas vamos ver. Pouco antes de Trump vencer sua primeira eleição em 2016, Wolff entrou em contato com Epstein com o assunto "agora pode ser a hora", sugerindo que ele poderia prejudicar as chances de Trump ao se manifestar. Não ficou claro especificamente o que o Wolff acreditava que Epstein diria, ou se Epstein respondeu à mensagem. Um tema que emergiu dos e-mails é como Michael Wolff pareceu agir como um conselheiro de Epstein e sugeriu que ele se manifestasse publicamente contra o Trump. É o que eu estava comentando aqui agora, né? Em outra troca de e-mails no início de 2016, Michael Wolff aconselhou Epstein a adotar uma posição anti-Trump, como forma de antecipar ao lançamento do iminente livro Filthy Rich, sobre a vida e os crimes de Epstein. 2017, Epstein acompanha a audiência de confirmação do ex-procurador dos Estados Unidos que supervisionou seu acordo de delação premiada. Roy Beck para Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein para Roy Black. Vamos ver aqui. Quem representará a Costa nas audiências? Então Black responde: ele estará sozinho. Talvez um assessor do governo Trump o acompanhe e o auxilie. Após Trump anunciar em fevereiro de 2017 que escolheria a Costa como seu secretário de trabalho, Epstein escreveu ao seu advogado de defesa Roy Black perguntando quem representará a Costa nas audiências. A Costa era o procurador federal no sul da Flórida quando Epstein aceitou um acordo judicial leniente em 2008 que lhe permitiu evitar acusações federais de tráfico sexual. Black respondeu que a Costa estaria sozinho, com talvez uma administração Trump para auxiliá-lo e acompanhá-lo. O acordo com Epstein foi mencionado durante a audiência de confirmação de Acosta.
Acosta o defendeu, dizendo que foi oferecido com base nas evidências que ele tinha na época. Acosta foi confirmado, mas renunciou em 2019, após Epstein ser indiciado em Nova York. Ora. Isso provocou uma nova onda de questionamentos sobre o papel de Acosta no acordo de 2008. Como era de se esperar, afinal, claramente acusou o golpe, né? Quando ele renuncia ao cargo da Secretaria do Trabalho do Donald Trump, ele acusa que tem alguma coisa no ar na relação com Epstein e o acordo judicial. Em 2019, um assessor de Epstein fornece informações sobre Trump para ele. Divulgação financeira de Trump. Richard Kahn. Um e-mail só. Richard Kahn para Jeffrey Epstein. Colocando a leitura em dia, finalmente li Trump depois de 100 páginas de bobagens. Algumas descobertas interessantes. A fundação está inativa. Item 1. Item 2. É irônico que o maior projeto habitacional subsidiado pelo governo federal em Starrett City, no qual Trump tinha 4% de participação, tenha sido finalmente vendido enquanto ele era presidente. Poxa vida, hein? Olha aqui os interesses, né? E como a Terra da Liberdade articula para manter os ricos cada vez mais ricos e não importando a situação deles, né? No caso aqui, o Trump simplesmente se beneficiando do seu poder enquanto presidente para liberar uma obra habitacional subsidiada pelo governo em que ele mesmo tinha participação enquanto pessoa física. 3. Além do Hotel Doral e do Post Office, ele não apresentou nenhuma renda substancial de nenhuma das empresas que declarou. 4. 30 páginas de compras e vendas de ações, todas entre 5 e 15 mil. 5. Dinheiro em seu nome, 25 milhões ou menos. Acho que é 25 mm, né? Milímetros é que não deve ser. 6. Ainda possui dinheiro em um fundo fiduciário revogável deixado por seu pai na JPM, 1 a 5 milhões. JPM é JP Morgan, né? 7. Alega ter até 125 milhões em um fundo fiduciário revogável de Trump no Capital One, Professional Bank, Signature Bank e Bank United. Mas esse valor pode ser tão baixo quanto 40 milhões. Ainda não se sabe se esses números são reais. Ele não disse nenhuma vez que tinha bilhões em liquidez? Aparentemente não. Tem isso, né? É uma cultura que os coaches, basicamente aqui no Brasil, importaram, né? Sempre arrotar, mentir que tem mais do que tu realmente tem e ostentar esse mais para tentar vender sucesso, tentar vender, né, que é uma pessoa bem-sucedida. Isso é uma forma de fazer negócio, né? Fazer autopropaganda. Mostrar carros de luxo, mostrar prédios, enfim. 8. Aviões avaliados de 56 a mais de 86 milhões, abaixo dos 300 milhões divulgados anteriormente. 9. O banco usado para a última hipoteca na compra da casa na Ocean Drive é um banco de Coral Gables que também está abrindo uma filial em Boca Raton. Richard Kahn, HBRK Associates. Pouco antes de Epstein ser preso em julho de 2019 sob acusações federais de tráfico sexual, um de seus assessores, Richard Kahn, enviou-lhe um e-mail sobre Trump. E é esse que eu li agora. O e-mail indicava que Kahn havia analisado a declaração de bens de Trump e enviado a Epstein 9 conclusões sobre os empréstimos, a renda e a fundação de Trump, e Kahn classificou a declaração de bens como 100 páginas de absurdos. Não ficou claro por que Kahn estava investigando finanças de Trump, nem se Epstein respondeu. O e-mail é uma das várias mensagens em que associados de Epstein lhe forneceram informações sobre Trump. Aparentemente, o Epstein até entregava algumas coisas documentadas, né? Se a gente lembrar aqui de como é que foi toda a fase de planejamento do golpe de Estado, né? Aqui no Brasil, para culminar no 8 de janeiro de 23, nós tivemos aí um momento 100% planejado, organizado, orquestrado por WhatsApp, né? O Epstein tinha algumas reticências, aparentemente, com documentação de algumas coisas, né? Ele provavelmente, o mais crítico, ele pedia pessoalmente para os seus assessores. Não esqueçam do like, gente. Vamos continuar a leitura aqui.
Acho que acabou. Jessica Silver, Luke Bigger, David Ayer, Michael Golding, Will Hope, Andrew Chaves, Dylan Friedman e Teresa Mondria-Terol contribuíram nessa reportagem. Então tá aqui. Reportagem do New York Times mostrando documentos, né, que ligam diretamente Donald Trump a Jeffrey Epstein. Seja por ciência, e daí talvez até dá para se argumentar que Donald Trump cometeu uma espécie de prevaricação, né? Não sei se isso existe nos termos da legislação americana, mas que é possível concluir que Trump sabia dos crimes que Epstein foi acusado, e sabia há bastante tempo. Eu vi, mas daí eu não consegui confirmar porque eu não encontrei notícia, né? Não pesquisei notícia sobre isso, mas que Trump possivelmente estava na ilha de Epstein durante o ocorrido em 11 de setembro de 2001. Estava desfrutando da ilha de Epstein em 11 de setembro de 2001. Isso quer dizer alguma coisa? Olha, bom, primeiro que Donald Trump possivelmente não tem envolvimento com as Torres Gêmeas, né, e o ataque terrorista. Mas, para além disso, quer dizer que ele estava lá e que, portanto, ele tinha conhecimento do que acontecia na ilha de Epstein. O que vocês acham disso, gente? Comentem aqui embaixo, para quem está assistindo o corte. Não se esqueçam do like, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. E a gente vai acompanhar aqui essa discussão, porque claramente Donald Trump está tentando escamotear esse debate, esconder esse debate debaixo do tapete, para evitar uma implicação direta sobre o Epstein Files, né? E era a grande alavanca que o próprio Elon Musk falou que tinha contra ele. Vamos acompanhar.